11, Deus está falando para o povo dele, que hoje somos nós. Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Deus está dizendo para mim e para você nesse momento agora a mesma coisa que Ele falou para o povo dele, que naquela oportunidade estava na Babilônia. Deus preparou uma terra boa para o povo dele em Canaã. Deus preparou aquela terra para aquele povo, tirou aquele povo que estava escravizado no Egito, da escravidão, e trouxe para a terra de Canaã. Cuidou daquele povo, fez tudo para aquele povo, mas aquele povo desobedeceu a Deus, e os inimigos então entraram e levaram aquele povo preso para a Babilônia. O povo estava sofrendo, e Deus então, no meio daquela situação, Deus, Ele mandou essa palavra através do profeta Jeremias naquela época, para aquele povo. Deus disse para aquele povo que os pensamentos dele, para ele, eram pensamentos de paz e não de mal. Aquele sofrimento que aquele povo estava passando ali na Babilônia não estava nos planos de Deus, não era projeto de Deus. Deus não pensou aquilo para o povo dele. Pelo contrário, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Aleluia. Quem é que não deseja ser feliz aqui? Quem é que não quer ser realizado aqui? Quem é que não quer ser livre aqui de problemas, de doenças, de enfermidade? Ainda que elas existam na nossa vida, ainda que a gente tenha que conviver com situações difíceis, mas os planos de Deus, diz a palavra, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Essa é a palavra de Deus que eu creio com todo o meu coração e busco com todo o meu coração, para que esses planos de Deus sejam uma realidade na minha vida, todo dia. Glória a Deus. Todo dia. Cada dia eu quero ter mais de Deus em mim. Cada dia eu quero receber mais de Deus em mim. Mas na medida que eu vou receber de Deus, eu quero me entregar cada dia mais nas mãos do Senhor também. Glória a Deus. Aleluia. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Aleluia. E a primeira coisa que nós vamos ouvir aqui sobre os planos de Deus para a nossa vida, em relação à nossa vida. Alguém já parou para meditar, para refletir sobre a sua vida? Porque muitas vezes nós estamos ocupados com tanta coisa que a gente não tem o hábito de refletir sobre a nossa vida. Nós reclamamos de tudo, estamos insatisfeitos e não conseguimos enxergar a bondade de Deus na nossa vida todos os dias. Qual é o objetivo da nossa vida? Para que Deus nos criou? Com que intenção Deus nos criou? Com que intenção Deus nos fez? O que Deus planejava para nós quando Ele nos criou? Deus nos criou para viver. Deus não planejou morte para ninguém. Deus não planejou morte para mim. Deus não planejou morte para ninguém. E muito menos morte trágica, como tem acontecido ultimamente. Deus não planejou isso para ninguém. Ele nos criou para que a gente vivesse. Ele nos deu a vida para que a gente vivesse. Quando Jesus veio, Jesus falou: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Ele veio para me dar vida com abundância, então eu quero essa vida em mim, eu quero essa vida em mim, porque Ele deu essa vida para mim quando Ele morreu lá na cruz. Agora nós vamos começar falando sobre a nossa vida, os planos de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. Presta atenção. A primeira coisa, em Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, abra aí por favor. Nós vamos dando continuidade aqui na mensagem. Eu peço o Espírito de Deus para te fazer entender
tudo aquilo que você precisa nessa noite. E que a pregação da palavra aqui não seja como uma história contada para alguém, mas que seja a revelação do que Deus é, do que Deus tem para a nossa vida. Provérbios capítulo 3. Todo mundo encontrou a mensagem? Amém. Provérbios capítulo 3. Olha os planos de Deus aqui. Ele diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Presta atenção. Deus nos criou para que a gente tenha vida. Só que para que a gente tenha verdadeiramente a vida que Deus deseja para nós, para que os nossos dias de vida sejam aumentados, infelizmente eles têm sido diminuídos ultimamente. Tem muita gente que está morrendo fora do tempo, na metade dos dias está indo embora. Deus está dizendo aqui na palavra que se eu não esquecer dos ensinamentos dele, se o meu coração guardar os mandamentos dele, que os meus dias de vida serão aumentados. Presta atenção, o plano de Deus para a minha vida, e ele vai acrescentar nos meus dias anos de vida e paz. É o que todo mundo quer, é o que todo mundo busca, é o que todo mundo deseja. É ou não é? É o que todo mundo almeja. É isso, viver muito e viver em paz, ter anos de vida e paz, é o que todo mundo deseja, e Deus está disposto a entregar. Mas Ele está dizendo: não te esqueça dos meus ensinamentos, e o seu coração guarda os meus mandamentos. Então eu entendo que os planos de Deus para Ele se realizar na minha vida dependem somente de mim, porque no que depender de Deus, Ele está pronto para cumprir a palavra dEle. Mas vai depender de cada pessoa individualmente. A decisão é minha, a decisão é sua. Presta atenção. Então Deus criou Adão, e Deus criou ele para viver, mas ele desobedeceu a Deus, e por isso se tornou mortal. Nós nos tornamos mortais por causa do pecado. Mas ainda que a gente seja mortal, Deus tem promessa de vida longa para nós aqui na terra. Na palavra nós ouvimos. E quando a palavra fala de mandamento, tem um mandamento aqui na Bíblia, que os filhos precisam estar atentos a ele. O primeiro mandamento com promessa na Bíblia é aquele mandamento que fala: honra o teu pai e a tua mãe. Quem é filho aqui, que ainda tem pai vivo, que ainda tem mãe viva, escuta isso: honra o teu pai e tua mãe, para que você viva longo tempo de vida sobre a terra. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Olha o que Deus está falando. Mas o erro nosso é estar desatento ao que a palavra do Senhor está ensinando e ouvir a Bíblia como uma história. Esse é o nosso erro. Aí nós não vamos fazer nada a respeito, porque vamos ter apenas uma informação do que está escrito nesse livro, e não vamos aplicar isso na nossa vida, e vamos perecer por causa disso. Muita gente perece porque falta conhecimento. Falta conhecimento porque falta o interesse de ouvir a palavra como ela é, a palavra de Deus. Presta atenção. Ainda que a gente seja mortal, Deus tem plano de vida para nós, como Ele está prometendo aqui na palavra, que Ele vai aumentar nossos dias, e Ele vai acrescentar aos nossos dias anos de vida e paz. São os planos de Deus para a nossa vida. São os planos de Deus para a nossa vida. Presta atenção. Mas nós vamos morrer de qualquer maneira. Se a gente viver 100 anos, vai chegar o dia que nós vamos morrer. Mas o que a palavra do Senhor está falando sobre isso? Deus não tem planos apenas para aumentar nossos dias, de aumentar nossos dias de vida aqui na terra e dar anos de vida e paz para nós, como Ele tem também a promessa da vida eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus falou lá em João capítulo 11, versículo 25? Jesus falou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele revela a vida eterna. Os planos de Deus para mim e para você são planos de vida. Vida além da nossa imaginação, vida além do nosso conhecimento, uma vida duradoura, uma vida abençoada, uma vida que vai para a eternidade afora. Irmãos, Aleluia, Jesus. em Cristo nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Se obedecemos a Deus, nós temos a vida abençoada na terra. Se entregamos nossa vida para Jesus, nós temos a vida eterna garantida. Esse é o primeiro plano de Deus revelado para mim e para você. O primeiro plano de paz, o primeiro pensamento de paz que Deus tem para nós está revelado. É um plano de vida abundante aqui e vida eterna no futuro. Aleluia.